Meus irmãos, Deus nos ensina em todo tipo de experiência, né? Hoje, aliás, há alguns dias eu tinha comprado umas torneiras novas lá para casa, e hoje eu fui dar aquela do homem da casa, né? E dizer, quando minha esposinha chegar em casa, eu vou estar com as torneirinhas novas já postas no lugar. Olha que maravilha. Aí fui dar uma de encanador, né? Coloquei as 3 torneirinhas, e quando ela chegou em casa, a casa estava uma bagunça, e todas as torneiras vazando, e aquele negócio. E eu cheguei a uma conclusão hoje de tarde: ou eu sou um péssimo encanador, ou o diabo é fabricante de torneira, porque, meu Deus do céu, eu fiquei louco, eu fiquei irado, eu ficava nervoso, eu dava pancada nas coisas, eu fiquei assim, caramba, eu não posso ter tanta raiva, não é possível, por causa de uma besteira dessa. Mas não dava certo, nada que eu fazia, eu colocava ré da rosca, e tirava, e colocava de novo, e apertava, e folgava, e aquele negócio não parava de vazar, e machuquei minhas mãos, e sabe, não é possível, rapaz, não é possível, tem que ter a mão do tinhoso nesse negócio aqui, que eu não estou aguentando. E sabe, depois eu fiquei refletindo, eu digo, poxa, como a gente se ira por coisas banais, como a gente deixa de experimentar a vida, as experiências da vida por coisas banais, e quantas coisas na vida nos abalam, nos afetam. E eu comecei a pensar, sabe, ali com a mão naquelas torneiras infelizes, e eu apertava, e aquele negócio já machucado a mão, eu dizia, meu Deus, eu estou reclamando, mas tem tanta gente com motivos piores para falar, tem tanta gente passando problemas que são verdadeiros, porque na pior das hipóteses, amanhã de manhã eu vou chamar um encanador aqui, vou dar o braço a torcer, e as torneiras vão estar no lugar direitinho e sem vazamento. Em algum momento esse troço vai se resolver, mas tem gente por aí que está sem esperança, tem gente por aí que está sem ver uma luz, tem gente que está por aí com o coração atormentado por problemas muito mais sérios do que esse. Tem gente que está com filhos no hospital, está com filhos com dependência química, tem gente que está em processo de divórcio, tem gente que está passando por sei lá que tipo de tribulação financeira, sei lá, sonhos que desapareceram, tem gente que está passando por coisas terríveis, por coisas muito difíceis. E eu olhava para aquela situação e dizia, mas Senhor, mesmo assim eu ainda estou com raiva das torneiras, mesmo assim eu ainda estava apegado aos meus pequenos problemas, mesmo assim eu estava deixando que o meu coração ficasse turvo de raiva, que eu ainda ficasse ali, sabe, pecando na frente daqueles canos, daquela água que não parava de sair, daquela agonia toda. Eu dizia, meu Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Por que é que eu estou me afastando de Ti por uma coisa tão banal? Por que é que eu não consigo parar aqui e entregar nas mãos do Senhor? E aí eu comecei a refletir, e Senhor, e tem mais uma coisa, hoje à noite eu vou pregar. Como é que eu vou pregar com o coração dessa maneira? E aí foi quando o Senhor falou para mim, e eu ouvi nitidamente. Espera aí, Josemar, você vai para a igreja hoje por quê? Porque você vai pregar? Se for por isso, meu filho, pode ficar em casa com suas torneiras, eu mando outro, não tem problema. Se não houver quem clame, eu farei as pedras clamarem. O Senhor diz isso com nitidez. Qual é o motivo que te traz à igreja? Qual é o motivo que te leva à igreja? O que é que te faz participar daquela comunidade? O que é que coloca teu coração dentro do Evangelho? O que é? O que é que te move aí? E só há uma coisa que me move a estar aqui hoje. É porque eu confio no Deus a quem sirvo.
Assim como eu tenho a certeza de que aquele probleminha besta que eu estou enfrentando com as torneiras da minha casa estará resolvido amanhã, ou por minhas mãos, ou pela mão de alguém, eu posso ter a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas e resolverá todos os problemas grandes ou pequenos, porque há uma frase nos evangelhos que nós não podemos esquecer: para Deus não há impossíveis, para Deus não há dificuldades, para Deus não há nada que não possa ser feito, para Deus não existem barreiras que não possam ser rompidas, para Deus não existe problema, não existe nada sem solução, porque Ele em si já é a solução. E aí eu lembrei que eu comecei a lembrar, sabe, de uma devocional que as meninas fizeram aqui no grupo Chamar, e comecei a ver como aquela história me edificou, e eu lembrando, quando é que nós paramos de reverenciar o nosso Deus? Quando é que nós paramos de confiar em nosso Deus? Nós paramos de confiar em nosso Deus quando começamos a colocar a confiança em nós mesmos. Aí nós colocamos um fator limitador da nossa adoração, da nossa confiança, da nossa vida com Deus. Sabe, nas grandes e nas pequenas coisas, Deus está presente. Não há coisas, Deus não tem um leque de interesses separados. Deus não tem nenhum grupo de coisas pelas quais Ele se interessa e outro grupo pelas quais Ele não se interessa. O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Ele se interessa por tudo o que está acontecendo na sua vida. Até pelas benditas torneiras da minha casa, o Senhor se interessa, meu amigo. Até pela minha atitude ali naquelas torneiras, Ele se interessa, porque o Senhor se interessa por tudo que diz respeito à sua criação, por tudo que diz respeito aos seus filhos, especialmente por tudo aquilo que diz respeito a seus filhos, porque nós fomos filhos escolhidos por adoção. 1 João 1,12 diz que Ele nos adotou e a nós deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ele nos encheu com um poder tremendo. E aí eu comecei a preparar essa pregação de hoje, e lembrando lá, comecei a relembrar os objetivos do Evangelho do nosso Senhor. Lá em João 21:31, quando João diz que muitas coisas foram escritas a respeito de Jesus Cristo, que Jesus Cristo fez muitas coisas que não foram escritas. Aliás, João 20:31 diz que foram escritas muitas coisas. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Aí ele diz qual é o objetivo deste livro, qual é o objetivo do Evangelho, qual é o objetivo do que está escrito. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, eu comecei a ver que nessa pequena frase João nos ensina que haverá alguns objetivos claros no Evangelho. Em primeiro lugar, entender que Jesus é o Cristo. Não entender apenas, mas crer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias prometido, profetizado, que Jesus é a pessoa que veio para nos salvar, que Jesus é a pessoa que veio para nos dar esperança, que Jesus é a encarnação do próprio Deus. Aí ele diz a seguir, crê também que Ele é o Filho de Deus. Primeiro objetivo, crer que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo. Segundo objetivo, crer que Ele é o Filho de Deus, e sendo o Filho de Deus, é a encarnação do próprio Deus. Terceiro objetivo, que creiamos que, sabendo quem Ele é,
Quem crê nele terá vida em seu nome, e que essa vida inclui poder para ultrapassarmos todas as dores e todos os problemas desse mundo. Então hoje, meus queridos, eu quero falar aos atormentados de coração. Hoje eu quero falar àquelas pessoas que estão com o coração doído, partido, choroso. Eu quero falar àquelas pessoas que não estão encontrando muita razão hoje para continuar esse dia. Eu quero falar àqueles que estão com o coração dilacerado. Se não é o seu caso, meu irmão, por algum motivo você está aqui hoje. Mas hoje o Senhor me convida a falar àquelas pessoas que por alguma razão estão com seu coração perturbado na sua vida. E eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia em João 14, a partir do versículo 1. Para entendermos como esses objetivos do Evangelho se cumprem na vida prática e na presença do Senhor Jesus. Quando eu digo que a vida que Ele nos dá inclui poder para não sermos perturbados, atormentados em nosso coração, eu sou obrigado a lembrar que o próprio Jesus foi atormentado no seu espírito quando Ele anunciou que Judas o trairia. Mas vejam bem, há uma diferença gigantesca entre o que Jesus passou quando ele predisse a traição de Judas. Há uma diferença gigantesca entre aquilo que Jesus passou no Getsemane, logo após, onde ele diz que estava triste e que era uma tristeza tão profunda que ele chamou de tristeza de morte. Essa tristeza que abalou o coração de Jesus, esse tormento que abalou o coração de Jesus, nada tem a ver com os tormentos que perturbam o nosso coração, porque no coração de Jesus passava-se a história da eternidade. No coração de Jesus era o inocente gemendo a dor de todos os pecadores. No coração de Jesus estava o sofrimento em nome de todos aqueles que jamais olhariam para Ele, em nome daqueles que fingiriam ser seus adoradores, e também em nome de nós que somos adoradores de fato. Mas passava-se no coração de Jesus o sofrimento de toda a humanidade, não um sofrimento que pertencesse a Ele, mas um sofrimento que nos pertencia. E aí, no nosso coração, o que é que passa? Normalmente, problemas tão grandes quanto os das torneiras da minha casa. Ou seja, nós supervalorizamos muitas vezes os nossos problemas e fazemos desses problemas coisas muito maiores do que o nosso próprio Deus, muito maiores do que o próprio Jesus Cristo. E ele diz assim aos seus discípulos, no momento difícil, no momento em que ele comunicava a sua partida, no momento em que ele comunicava a sua ida embora, era como se alguém muito querido de sua família estivesse condenado à morte, com hora e lugar para morrer, e ele se dirigia assim aos seus discípulos dizendo: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai.
Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai Celeste seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Vamos orar? Pai eterno, a Tua palavra é doce e maravilhosa. Te pedimos, Senhor, que a Tua palavra hoje penetre os nossos corações, nos mexa, nos toque, nos transforme conforme a Tua vontade, Senhor. Para que em Teu nome, Senhor, a Tua luz resplandeça sobre as nossas vidas, e por meio dessa luz o mundo saiba que Tu és Deus e que habita em nós. Que assim, Senhor, possamos testemunhar da Tua grandeza. Que assim, Senhor, possamos dizer ao mundo que não há problema maior do que o nosso Deus, que não há nada, Senhor, que a Tua mão, que a Tua poderosa mão não possa resolver. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, queridos, Jesus nos dá alguns motivos para que o nosso coração não se perturbe diante das dificuldades. Ele nos dá algumas razões muito claras para que os nossos corações estejam sempre em paz. Agora, nenhuma dessas razões tem qualquer relação com as coisas desse tempo. É isso que, eu acho que é isso que nós precisamos aprender acerca do Evangelho, sabe? Essa simplicidade da desconexão, de desconectar dessa realidade e compreender que a realidade para onde Cristo nos leva, ou melhor, para onde Ele nos eleva, é diferente dessa aqui, e mais significativa, e muito mais significativa. Eu sei que é difícil a gente olhar para onde olhos não podem ver, para onde ouvidos não podem ouvir, para onde corações humanos jamais sentiram, mas é neste lugar onde estão as maravilhas que o Senhor tem preparado para todos que o amam. Não é isso que diz a palavra de Deus? Que diz o profeta Isaías e é repetido pelo apóstolo Paulo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano jamais percebeu as maravilhas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, queridos, onde devem estar nossos olhos? Onde devem estar os nossos ouvidos? Onde devem estar os nossos corações? Voltados para esse lugar que ainda nos é invisível, por meio dos olhos, que ainda nos é inaudível e que ainda não foi experimentado,
mas que pela esperança e pela fé que habita em nós, nós sabemos que esse é o lugar onde se concretizará o plano de Deus para as nossas vidas. Gente, o plano de Deus para a nossa vida não é neste mundo. E aí, queridos, não faz sentido participar da comunidade cristã aqui na terra, se nossos olhos, se nossos corações, se nossos ouvidos, se nossas mentes, se nós por inteiro não estivermos crendo na elevação que o Senhor fará em nós, para que experimentemos as suas maravilhas no tempo correto e no lugar correto. Se esse tipo de fé não nos move, nenhum outro tipo de fé faz sentido. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 15:19, que aquele homem que crer em Jesus Cristo apenas para as coisas deste mundo é o mais miserável de todos os homens. Nós cremos em Cristo para solucionar as coisas deste mundo? Cremos, claro, lógico. Mas o que eu estou dizendo é, o projeto final do Pai não está aqui. Precisamos nos desconectar desta ideia, entender que a plenitude do Pai se realizará num lugar diferente do que nós conhecemos, e é isso que ele está dizendo aqui. Então ele nos dá 4 motivos aqui que eu vou elencar, e eu vou usar aqui a própria frase de Jesus como uma espécie de mote, e dizer quais são as razões que o Senhor Jesus nos dá para que os nossos corações não se perturbem diante das dores e das inquietações da vida. A primeira razão, quando ele diz, não se turbe o coração de vocês, pois meu Pai tem muitos quartos, muitos aposentos em sua casa, e cada um de vocês tem um lugar naquela casa. Não se perturbe o coração de vocês, pois meu Pai tem muitos quartos em sua casa, e cada um de vocês tem lugar nesta casa. Não é maravilhoso ouvir isso? Agora olha como ele nos retira das perspectivas daqui, olha como ele, olhando para a aflição dos seus discípulos, olhando para a aflição daquelas pessoas que o cercavam, ele retira as pessoas da conexão simples e pura com os problemas dessa vida e nos eleva para um outro nível de realidade, dizendo, olha, não perturbem o coração de vocês, não se perturbem o coração de vocês. Por quê? Porque o meu Pai tem muitos lugares reservados lá, tem muitos quartos em sua casa, porque o meu Pai tem um lugar maravilhoso para vocês. Ou seja, porque esta realidade é passageira, porque essa realidade é constrangedora, porque essa realidade é pequena, porque essa realidade é de sofrimento, mas eu tenho um lugar melhor para vocês, a casa do meu Pai. Não é o hotel do meu Pai, é a casa do meu Pai, lá onde Ele cria os seus filhos, onde Ele aloja as pessoas que Ele ama. Lá tem muitos quartos, e tem um quarto para cada um de vocês, é um lugar espaçoso, vocês não vão precisar desocupar esse lugar nunca, vocês não vão precisar desocupar, não vão ser desalojados, porque quando vocês forem para a casa do meu Pai, encontrarão conforto eterno. A desconexão que o Senhor faz é muito forte agora. É um tipo de consolo que nós precisamos transcender, ultrapassar, para entender que tudo nessa vida passa. Eu me lembro quando era adolescente que diziam que tudo nessa vida é passageiro, menos motorista e cobrador. O resto é passageiro. Mas, realmente na nossa vida, todas as coisas vão passar em algum momento. Inclusive a própria vida. Então o que ele quer nos libertar aqui é de dizer, olha, se desapega um pouco dessa coisa que você está vivendo, se desapega um pouco dessa situação,
Entende que em algum momento isso vai passar, que em algum momento tudo vai se renovar, mas olha para outro lugar, olha para a casa do meu pai. O segundo momento, ele continua nos ensinando assim no versículo 3. Eu vou repetir aqui, usar como mote mesmo: não se perturbe o coração de vocês, pois eu mesmo estou indo preparar o lugar para vocês junto a Deus. Eu mesmo estou indo preparar o lugar para vocês junto a Deus. Mas o que é que Jesus quer dizer com preparar um lugar para nós nos céus? Será que os céus não estão suficientemente arrumados para nós? Será que há alguma desorganização no céu que Jesus precise ir arrumar? Será que há alguma coisa ainda fora do lugar, ou alguma coisa incompleta, há algum tipo de imperfeição no céu que Jesus precise ir preparar para nós? Certamente não. Quando ele se referia a preparar o lugar, ele estava se referindo àquilo que ele iria fazer em poucos dias, em aproximadamente 3 dias. Jesus iria abrir definitivamente o caminho para que todos nós tivéssemos acesso à morada do Pai. Havia muitos obstáculos entre nós e Deus. Havia muitos obstáculos entre nós e a morada do Pai. Havia obstáculos intransponíveis entre nós e a morada do Pai. O primeiro grande obstáculo que havia é o pecado. Era o pecado. E não há mais esse obstáculo? Não. Não há mais esse obstáculo. Sabe por quê? Porque a palavra do nosso Deus nos garante que para aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Então não há mais esse obstáculo. Esse obstáculo foi vencido, seria vencido ali poucos dias depois dessa conversa. Estava se abrindo o caminho. A morte era o segundo obstáculo, porque a morte é o pecado, é o salário do pecado, era a consequência natural do pecado. A morte espiritual, a segunda condenação, estava definitivamente aniquilado pelo próprio Cristo. Havia a lei, a intransponível lei que nos condenava. A intransponível lei, aquela lei terrível que nós éramos incapazes de cumprir, também era obstáculo para irmos à morada do Pai. Mas aqui, Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, volta-se para nós e diz: olha, estou indo preparar lugar para vocês junto ao meu Pai. Eu mesmo estarei abrindo este caminho, eu mesmo estarei modificando a situação, eu mesmo estarei perdoando os seus pecados, eu mesmo estarei retirando todas as pedras do meio do caminho e abrindo espaço para que você possa chegar à casa do Pai. A arrumação que o Senhor estava fazendo não era uma arrumação nos céus, mas uma arrumação no cosmos, uma arrumação no caminho que nos leva até o Pai. Porque ele diz mais adiante: vocês conhecem o caminho. Embora Tomé diga: Senhor, não sei nem para onde tu vais, como posso saber o caminho? Ele diz: não, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, queridos, ele diz para nós não termos nosso coração atormentado, porque ele próprio está cuidando do nosso caminho para chegarmos à casa do Pai. Ele mesmo, independente do que está acontecendo, ele mesmo, independente do que houve no passado, do que está acontecendo agora, independente das lutas, independente dos pecados, independente dos erros, o Senhor é especialista, eu já disse aqui, em tirar pedras do caminho. Foi assim que ele ressuscitou, ele saiu daquele lugar. Ele poderia ter saído simplesmente, mas ele decidiu tirar
a pedra da frente do seu túmulo, porque o Senhor é especialista em tirar pedras, obstáculos do caminho dos seus filhos. Mas o Senhor também é especialista em pegar o passado, colocar dentro de uma trouxa e jogar no fundo do mar do esquecimento. Às vezes nós não nos perdoamos, às vezes nós sofremos com as nossas dores muito mais do que necessário, porque nós não entendemos o que é a graça, o que é a misericórdia desse Senhor que está te dizendo aqui: não inquieteis os vossos corações, não se turbem os vossos corações, não se perturbem os vossos corações, deixem seus corações livres para que eu possa preparar o caminho para a casa do meu Pai. É necessário nós nos libertarmos disso também, porque o Senhor está preparando o caminho, mas nós temos que seguir esse caminho. Eu não estou falando aqui de aceitação do pecado. O Senhor não aceita o pecado, jamais aceitou o pecado. O Senhor ama e aceita o pecador, mas não o seu pecado. Eu não estou falando de nenhum tipo de evangelho liberal. Alguém veio comentar aí, dizer que está havendo uma disputa aqui na liderança da Cidade Viva, que não sei quem é contra bebida e festa e que pastor Josemar é a favor de ir para a festa e beber. Digo, homem, vá cuidar, vá arrumar uma lavagem de roupa para ver o que você faz, porque pelo amor de Deus, vá tomar conta de alguma coisa útil na sua vida. Eu nunca fui a favor do pecado, nunca fui a favor de bebida, eu não bebo. Agora, eu sou a favor da liberdade em Cristo, meu amigo. Eu sou a favor da consciência livre em Cristo Jesus, dessa consciência que ele fala. Ele abre caminhos, ele não fecha caminhos. Eu não sou a favor de um evangelho que martiriza as pessoas, eu não sou a favor de um evangelho que bota peso na vida das pessoas, se eu estou falando de um Cristo que abre os caminhos para o céu. Eu não estou falando de um Cristo miserável, que consome você por causa de uma roupa, ou porque você botou os pés numa festa de São João. Eu não estou falando de um Cristo que se amarrou ao seu passado, aos seus erros. Eu não estou falando de um Cristo que procura defeitos em você. Eu estou falando de um Cristo que mostra o caminho da eternidade. É desse Cristo que eu estou falando. E se você acha que esse Cristo ama o pecado, muito bem, é problema seu. Não estou falando de Cristo que ama o pecado, eu estou falando de Cristo que ama o pecador e que não se importa com a sua história no passado. Ele se importa com o futuro que Ele está abrindo para você agora, nesse momento. Porque com relação ao passado, ninguém pode fazer nada. O passado está feito, o passado é intocável. Mas agora nós podemos olhar para frente e crer e confiar num Cristo que não quer que nosso coração esteja turvo, tumultuado, que não quer que nosso coração esteja perturbado por coisa alguma, e quer construir para nós um futuro de graça e de paz. É disso que estou falando hoje aqui. Não se perturbe o coração de vocês, pois eu mesmo serei a sua habitação eterna. É a segunda forma como eu posso interpretar esse versículo 3. Eu mesmo serei a sua habitação eterna. Olha o versículo que eu citei agora há pouco, Romanos 8:1, aquele que está em Cristo, dentro de Cristo, aquele que habita em Cristo, aquele que faz de Cristo a sua morada. Em Hebreus capítulo 3, ele fala na morada em Cristo como sendo a morada dos crentes. Em Hebreus capítulo 10, ele fala novamente em Cristo como sendo a morada do crente. Cristo é a nossa habitação. Aquele que está em Cristo não receberá nenhuma condenação. Quando Cristo diz, eu vou preparar-vos morada, e eu voltarei para tomar você, para pegar você, para te levar comigo, e onde quer que eu esteja, tu estarás também. Olha aí o versículo 3, se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Isso aqui não tem nenhuma relação com o momento de Apocalipse. Não estamos falando da segunda volta de Jesus, estamos falando
da hora que nos encontraremos com o Senhor Jesus, da hora que nós nos encontraremos com o Senhor Jesus, não na segunda vinda dele agora, mas na hora que nós sairmos dessa vida e nos encontrarmos definitivamente com o Senhor Jesus. É desse momento que ele está falando aqui, não lá de Apocalipse, não de sua segunda vinda. Ele está falando que nós viveremos com ele onde quer que ele esteja. Ou seja, minha gente, ele está confirmando aquilo que disse depois de ressuscitado: estarei convosco até a consumação dos tempos. Mais adiante ele diz: eu pedirei ao Pai que envie outro conselheiro. Para quê? Para que nós nunca estejamos sozinhos. A garantia aqui: não se turbe o coração de vocês, por uma razão só: eu não os deixarei sozinhos, eu serei a sua morada, vocês habitarão em mim. É isso que Cristo está dizendo: onde eu estiver, vocês estarão, onde vocês estiverem, eu estarei, estaremos juntos, seremos um só, como eu sou um com o Pai, também serei um com vocês, um corpo só, o corpo de Cristo, o corpo a que Paulo faz referência tantas vezes. É isso que Cristo está nos ensinando aqui. Não se perturbe o vosso coração, porque eu mesmo serei a sua habitação. Porque vocês habitarão em mim e eu habitarei em vocês. É um mistério muito lindo, porque estar no reino de Deus significa ter o reino de Deus dentro de nós. É disso que Cristo está falando, de tê-lo dentro de nós, e ao termos Cristo dentro de nós, aí estaremos habitando nele. Não se turbe o vosso coração, não há motivos para isso. Existe uma morada maravilhosa para onde Ele nos levará. Ele mesmo abrirá os caminhos que estavam impedidos para nós, e Ele mesmo se tornará nesta habitação, para que onde quer que andemos, Ele ande conosco. Mas acontece que para que andemos com Ele, temos que mostrar mais confiança do que Filipe e do que Tomé responderam a Ele. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Filipe disse a Ele no versículo 8: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aos dois ele dá uma resposta que basicamente tem o mesmo formato, o mesmo significado. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É necessário que saibamos reconhecer isso nele. É necessário nos confiar plenamente nele. Sabe qual é a grande dificuldade, gente, das nossas vidas, desde Adão e Eva? É confiar plenamente no Senhor nosso Deus. No relato da queda do homem, se você parar para ler e prestar bem atenção, a serpente chamou Deus de mentiroso. Eva disse: não, serpente, nós podemos comer de todos os frutos daqui do jardim, menos do fruto da árvore, daquela árvore, porque se nós comermos do fruto daquela árvore, nós morreremos. E a serpente diz: não, Eva, vocês não morrerão. Vocês não morrerão. E Eva cai nessa história. A primeira condição que levou Eva a pecar foi não confiar plenamente na palavra de Deus. E aqui Cristo se depara com dois discípulos que não confiam plenamente em sua palavra. Não entendem. Filipe diz: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus se indigna, diz: Filipe, espera aí, rapaz, nós estamos andando juntos há tanto tempo e você ainda não entendeu?
Você ainda não compreendeu que quem vê a mim vê ao Pai? Às vezes, quando eu passo de relance por toda a Bíblia, eu percebo que essa é a história da humanidade. De Gênesis a Apocalipse, essa desconfiança tremenda que nós temos, essa incapacidade de confiar plenamente no Senhor, é parte da história da humanidade, e por isso nossos corações andam, às vezes, tão nebulosos, tão cheios de dores, tão cheios de temores. Por quê? Porque não confiamos plenamente, porque agimos como Eva, porque agimos como Filipe, porque agimos como o povo no deserto. Moisés morreu, façamos para nós um novo Deus. E o próprio Arão, por meio de quem Deus comunicava, foi lá e fez um bezerro de ouro. Em tantas ocasiões o povo abandona a sua fé, abandona a sua segurança, e aqui Cristo diz: olha, não se perturbem o coração de vocês, os corações de vocês, porque eu mesmo serei a sua habitação. Confiem em mim, confiem, entendam que não há motivo para teu coração andar perturbado. Confiem, simplesmente confiem. E finalmente, o quarto e último ponto que eu quero tocar hoje: não se perturbe o coração de vocês, pois o próprio Pai, que tem uma morada eterna para você, está com você agora. Está com você agora. Mas está com você se você realmente o conhece. Está com você se você o reconhece em Cristo. Está com você se você acreditar que Ele está. Eu lembro de um filme de vampiro aí, não lembro exatamente qual era, mas era um filme de vampiro, em que o vampiro vai atacar o rapaz. Acho que foi a Hora do Pesadelo, aquelas coisas ali. E o rapaz puxa uma cruz e coloca. E aí o vampiro dá uma risada, o monstro dá uma risada e diz: ei, isso aí não funciona assim não. Tem que ter fé. E ataca e devora o cara. Sabe, é exatamente isso. Deus está conosco. Deus está com aquele que tem fé. Lá em Hebreus 11:6 ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que crê necessita acreditar que Deus existe e que Ele recompensa aos que o buscam. Ele recompensa aos que o buscam, mas é necessário crer que Ele existe e que Ele recompensa a todos que o buscam. Mas quem recompensa? Que recompensa? A recompensa é esta. A recompensa é simples, é essa: a segurança de que Ele está conosco agora, de que independente do que está acontecendo. Gente, eu poderia agora iniciar uma outra pregação, falar, por exemplo, por que é que nós sofremos. Talvez tenha tanto a ver com essa pregação de hoje. Se o Senhor não quer que nossos corações se perturbem, então por que nos permite sofrer? Porque o sofrimento que nós experimentamos aqui é apenas uma amostra do sofrimento que nós realmente merecemos, do sofrimento que nós realmente merecemos. Ou tem alguém aqui que pensa que merece ir para o céu? Eu espero que não. Que nós saibamos que se estamos indo pelo caminho, é porque Jesus abriu o caminho. Se estamos indo morar à casa do Pai, é porque o Pai abriu as portas de sua casa para nós irmos.
e que o caminho para a casa do Pai é a cruz de Cristo. Gente, quando Jeremias diz lá nas suas lamentações, depois de ver todo aquele sofrimento, de ver toda aquela desolação, ele pega aqueles 3 primeiros capítulos lá do livro das Lamentações e chora. E como diz o título do livro, ele lamenta por Israel. Mas aí há uma virada lá em Lamentações 3:23, quando ele diz: mas espera, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor não têm fim, mas renovam-se a cada manhã. Gente, é disso que Cristo está falando aqui. Não se turbe o coração, porque o nosso coração se turba, se perturba, quando nós olhamos para trás. Mas aí o Senhor nos chama por meio de Jeremias dizendo: parem de olhar para trás, olhem para frente, tragam à memória aquilo que pode dar esperança. Lembrem-se que as minhas misericórdias não têm fim, elas duram para sempre, elas renovam-se a cada manhã, e que amanhã, ao raiar do sol, uma nova história estará se construindo sobre a sua vida. Isso é o que Cristo quer nos dizer, quando diz: não se perturbe o coração de vocês, porque eu serei a morada de vocês, porque eu os estarei levando para a morada do meu Pai, porque eu estarei levando vocês para o conforto da eternidade. Mas lembrem-se, o meu Pai está com você agora, desde que no seu coração haja essa esperança de que Jeremias falou, essa esperança de que Ele renova as suas misericórdias dioturnamente, essa esperança que nos alimenta a continuar vivendo, mesmo no meio de tantas dificuldades. Não deixe o seu coração se abalar, porque o Senhor é o Senhor da vida e é o Senhor da morte, porque o Senhor diz quando começa e quando termina. Não deixe o seu coração se abalar, porque a promessa dele será definitivamente cumprida num dos quartos da grande morada do seu Pai, aquela que nos alojará por toda a eternidade. E ali, meus queridos, não haverá mais choro, nem ranger de dentes, mas louvaremos ao Senhor, e com Ele, em sua presença, viveremos, porque aquele lugar está preparado, e o seu nome já está escrito lá. A sua reserva naquele lugar está pronta, porque pelas misericórdias do Senhor, Ele olhou para os pecadores e os chamou de justos. E nós somos esses justos, aqueles que não foram justificados pelo seu próprio mérito, mas justificados pela cruz de quem diz: não se perturbe o seu coração, não se perturbe o seu coração, porque quem disse isso, morreu com os braços abertos, olhando para a humanidade, e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor é muito bondoso, porque quando nós o colocamos naquela cruz, nós sabíamos o que estávamos fazendo, mas Ele nos justificou e disse: não, eles não sabem. Ele não mentiu, Ele nos justificou. E essa é a grandeza da obra daquele que diz: não se perturbe o seu coração.